Fala galera! Dizem que o novo nada mais é do que o velho bem esquecido. Contudo, existe uma linha tênue entre as semelhanças de ideias criativas e o plágio nítido. Mas será que qualquer referência deve ser considerada apropriação? Tem vezes que criadores usam propositalmente um ritmo específico na música ou um personagem em um filme para homenagear a memória de outro criador. E, às vezes, nosso próprio cérebro reproduz imagens já conhecidas, que se instalaram em algum lugar distantes no subcórtex. De qualquer forma, a apropriação das ideias de outras pessoas nas indústrias criativas acontece de vez em quando, e não há nada que possamos fazer a respeito. Hoje, vamos falar sobre os exemplos mais polêmicos de adaptação e plágio em desenhos animados. Bora logo começar! As Tartarugas Ninja. No final do século passado, uma série animada sobre 4 tartarugas mutantes, batizadas em homenagem a artistas renascentistas famosos, foi assistida massivamente por milhões de crianças. Falando nisso, um break para teste de idade. Se a música de fundo não vem à sua cabeça agora, então provavelmente você tem menos de 20 anos. Poucas pessoas sabem que a história da criação desses heróis está amplamente ligada a outro personagem famoso de quadrinhos, o Demolidor. Primeiramente, os criadores das Tartarugas Ninja gostavam bastante do estilo de Frank Miller, o autor das histórias em quadrinhos da Marvel. Em segundo lugar, eles incorporaram em sua própria história muitas referências a eventos e nomes de Demolidor. Por exemplo, o nome do mestre Splinter foi escolhido como uma adaptação do mentor do protagonista em Demolidor, chamado Stick. Até mesmo o inimigo do quarteto, o clã do Pé, é uma referência ao clã de vilões Tentáculo, dos quadrinhos da Marvel. Mas será que devemos considerar tudo isso plágio? A resposta é não. Esta é uma prática comum de referências e charadas que é especialmente popular no mundo dos quadrinhos e filmes de super-heróis. Mas se não estamos falando sobre interseções de tramas ou trocadilhos, então em outros casos os autores não hesitam em pedir emprestado tudo sem disfarces, como aconteceu com a série Esquadrão Tubarão. A série animada foi lançada no auge da popularidade das Tartarugas Ninja e falava sobre adolescentes que se transformaram em tubarões e dedicaram suas vidas ao combate ao crime. Um pouquinho mais tarde, em 1996, também se juntaram a eles os Dinovengers, que, claro, não poderia deixar de ser um quarteto. Scooby-Doo. E este é outro desenho animado icônico do final do século passado que começou em 1969 e um pouquinho antes das Tartarugas Ninja. As razões para o estrondoso sucesso foram inúmeras. Não é à toa que a série recebeu o prestigioso prêmio EMI 2 vezes. O êxito da série se deve à junção de histórias de detetive emocionantes com uma dose generosa de humor e personagens muito carismáticos. Além, é claro, do próprio Scooby-Doo, o cachorro que dá nome à série. Aliás, sabe de onde surgiu esse apelido em comum? Você nunca adivinharia. Acontece que um dos produtores da série, Fred Silverman, estava em um avião e ouviu Frank Sinatra. Até aquele momento, o nome de seu novo projeto ainda não tinha sido inventado. Os autores foram eliminando as opções uma a uma e não puderam chegar a uma decisão final. Foi então, na viagem, que de repente, nos fones de ouvido do produtor, o lendário Jazzman Sinatra cantou Dooby-Dooby-Doo. Esse som improvisado imediatamente chamou a atenção de Fred, que adicionou a letra S e determinou o novo nome do lendário cachorro. Na época, com o sucesso em ascensão no mundo da animação, o momento era propício para criar mais um desenho animado popular. Assim, em 1973, foi lançado Goober e os Caçadores de Fantasmas, uma série que, à primeira vista, parecia uma cópia absoluta de Scooby-Doo. O desenho tinha exatamente o mesmo grupo de amigos, porém, eram 3 personagens em vez de 4, e um cão como assistente na investigação de casos misteriosos. Só que a raça não era de um dog alemão, mas de um galgo afegão. E o mais importante, continha também poltergeists, fantasmas e outros espíritos malignos. Não havia alguma diferença entre os enredos dos 2 desenhos animados. Por exemplo, de acordo com a história de Goober, os fantasmas reais os ajudavam a procurar os falsos, e o cão desta série era capaz de tornar invisível e falava perfeitamente na linguagem humana. No entanto, era óbvio que isso foi acrescentado para deixar a série animada um pouquinho diferente e distrair os espectadores sobre as semelhanças. Gravity Falls, um verão de mistérios. Em 2012, a Disney Channel passou a exibir esse desenho animado, que logo se tornou um verdadeiro sucesso. O enredo de Gravity Falls, um verão de mistérios, é baseado nas aventuras de 2 gêmeos em uma cidade americana que leva o mesmo nome, para onde os irmãos foram enviados para passar as férias com o avô. Assim como qualquer adolescente aos 12 anos, no início Dipper e Mabel morrem de tédio, mas logo descobrem um monte de coisas paranormais acontecendo na cidade. Alguns anos atrás, na República Russa do Tartaristão, foi lançado um desenho animado muito semelhante, chamado
Valley. Segundo os seus criadores, o principal objetivo era inspirar a geração mais jovem a aprender a língua tártara. Mas no processo de produção do desenho animado, os autores, aparentemente, se deixaram levar por referências estrangeiras. A primeira série mostra uma história e personagens quase idênticos aos de Gravity Falls, embora ligeiramente adaptados à realidade local. O protagonista de Valley é muito parecido com Dipper, embora ele não use um boné de beisebol. Nas férias, ele vai para a aldeia, não para a cidade, e sua avó, em vez do avô, o espera lá. Se isso é considerado ou não plágio, ainda não sabemos. Apesar de tudo isso, a iniciativa educacional dos autores pode ser considerada nobre, especialmente porque este é o primeiro projeto em grande escala do estúdio de mídia Tasma. Atualmente, os criadores estão trabalhando para melhorar a série piloto e a sequência, em que prometeram modernizar o estilo dos personagens e do roteiro. Bob Esponja. A lendária série animada da Nickelodeon, que continua no ar até hoje, dispensa apresentações. You know me, SpongeBob. Ela se tornou um dos projetos de maior sucesso para o canal, apesar de seu orçamento relativamente modesto. Mais de 10 anos atrás, uma estatueta do protagonista Bob Esponja apareceu no Museu de Cera Madame Tussauds, de Nova York. Não dá pra negar que isso é uma conquista rara para um personagem de desenho animado infantil. O interessante é que alguns dos enredos desta série têm um significado muito mais profundo do que comumente se acredita. Um dos fatos surpreendentes é que muitos fãs de Bob Esponja realmente acreditam que os 7 personagens principais representam os pecados capitais. Seria assim: Patrick é a representação da preguiça. Lula Molusco não sabe como controlar a raiva. O Sr. Siriguejo é conhecido pela ganância. E Gary é bem guloso. Com relação aos outros personagens, você pode adivinhar seus pecados e deixar seu palpite nos comentários do vídeo. Assim, essa série de sucesso foi traduzida para mais de 50 idiomas, do português ao vietnamita. Gostas dos hambúrgueres suculentos, não gostas? A China é um dos poucos países onde Bob Esponja não foi exibido na televisão. Alguns entusiastas amadores decidiram corrigir essa injustiça e desenharam sua própria adaptação da série animada, movendo o cenário de sua ação para um país asiático. Claro, não foi mostrado oficialmente em nenhum lugar. Mas o desenho ganhou bastante visualizações na web. Já a série Fred Coquinho e a Ilha das Frutas, feita pelo estúdio americano Warner Bros., foi realmente exibida na TV. Porém, não por muito tempo. O desenho teve avaliações muito ruins, inclusive devido ao plágio óbvio e de baixa qualidade de Bob Esponja. A trama do desenho animado se passa em uma ilha habitada por frutas vivas, e o personagem principal é apenas uma cópia do já tão conhecido personagem da Nickelodeon, exceto pela forma geométrica, que é uma bola em vez de um quadrado. Hora de Aventura. Esse sucesso animado do Cartoon Network foi lançado há 10 anos e conquistou imediatamente o coração não só das crianças, mas também dos adultos. Really quiet. Até porque o enredo da série animada dificilmente pode ser chamado de infantil. A animação acontece em um planeta que acabou de sobreviver a uma guerra nuclear. Não surpreendentemente, a inspiração para a criação do universo pós-apocalíptico foi o popular filme Mad Max. 5 anos após a estreia de Hora de Aventura, foi lançado na China um programa muito semelhante no YouTube. O mais curioso foi que, em vez de críticas implacáveis e acusações de plágio, muitos fãs da série de animação original falaram positivamente sobre seu remake asiático. O desenho se chama The Legends of Lucky Pie, e seu universo e personagens, em alguns lugares, realmente parecem ter sido copiados do homólogo americano. O mais surpreendente é que a série foi criada por 2 amigos entusiastas, sem nenhum equipamento especial ou orçamento, e que ficou muito bom. Assim, dá até pra perdoar esses criadores por terem pegado emprestado um pouquinho a ideia de outros animadores. My Little Pony, a amizade é mágica. Provavelmente você já viu esses pôneis de plástico com olhos enormes, pedras de strass e crinas de todas as cores em lojas de brinquedos infantis. No final do século passado, eles se tornaram insanamente populares. Só no período de 2003 a 2010, a empresa americana Hasbro conseguiu vender 100 milhões desses brinquedos em todo o mundo. Ainda em 2010, foi apresentada na televisão a estreia da série My Little Pony, A Amizade é Mágica, que fala das aventuras de um pônei num mundo de contos de fadas. Yeah, friendship and flowers and ponies and boo.
O desenho, que ainda está sendo lançado, foi traduzido para vários idiomas e rapidamente conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. O mais inesperado é que o público-alvo seria composto por meninas em idade escolar, mas acabou que os pôneis, por algum motivo, tornaram-se populares entre um número considerável de rapazes, até mesmo adultos. Se você olhar para as filmagens da série de animação Philly Fantasia, que estreou no ano passado, é quase impossível encontrar diferenças em relação ao programa mencionado anteriormente. A única coisa que chama mais a atenção é, talvez, a animação tridimensional, que leva a aparência dos personagens a um novo nível. Aliás, as primeiras notícias sobre a série surgiram em 2013. Depois, um trailer foi publicado na internet, mas sua semelhança com outro desenho de pôneis foi tão escandalizada que a estreia foi adiada para o ano passado. Desta vez, a reação do público foi muito mais tranquila. South Park. Imediatamente após seu lançamento na televisão em 1997, esta série animada impressionou o público com seu humor negro e de ridicularização sem precedentes da cultura norte-americana, que instantaneamente ganhou um grande fã-clube. A propósito, você sabia que o longa-metragem South Park entrou para o Guinness? E adivinha só o porquê? Doggy. Doggy. Now I want you to say horse. Horse fuck. That hurt, goddammit! No desenho foram contados 399 palavrões, 128 gestos obscenos e 221 atos de violência. Plagiar os personagens desse desenho não seria tão difícil assim, afinal eles eram baseados em pessoas reais. Os criadores fizeram o primeiro episódio de South Park à mão, rearranjando os personagens de papelão para cada cena. Contudo, imaginar e criar uma adaptação decente com o mesmo roteiro inteligente seria muito mais difícil. Mesmo assim, esses análogos existem, e não em algum lugar qualquer na Europa, mas no mundo árabe. Em 2000, o Kuwait lançou sua própria série de televisão adaptada de South Park, chamada Block 13, com personagens e animações muito semelhantes. O enredo também é construído em torno da discussão de problemas importantes da sociedade e do Oriente Médio, mas claro, sem a mesma quantidade de violência e xingamentos. O Incrível Mundo de Gumball. E, por fim, deixamos a adaptação mais plágio já vista. Desde 2011, o Cartoon Network lança uma série animada sobre a vida de um gato chamado Gumball Watterson e seu irmão adotivo Darwin, um peixinho dourado. Eles sempre estão juntos na escola e constantemente se encontram em situações difíceis. Ou seja, um enredo de desenho animado clássico. Parece simples, mas por trás dessa história completamente banal, há muito sarcasmo que provavelmente só adultos entendem. Essa série animada, aliás, tem recebido muitos prêmios das academias de cinema britânicas, o que diz muito sobre sua qualidade. Só que na China foi decidido fazer sua própria versão de Gumball e lançaram em 2015 sua série de animação chamada Miracle Star. Os criadores mudaram os nomes e afiliações biológicas dos personagens, por exemplo, usando uma cabra em vez de um gato, mas as semelhanças continuam óbvias. Tanto que, se você comparar alguns episódios, cena por cena, eles se coincidirão entre si em vários quesitos. Normalmente, os criadores de conteúdo protegido por direitos autorais, neste caso, vão aos tribunais e fazem escândalos, mas definitivamente o Cartoon Network conseguiu sair dessa situação da maneira mais inteligente possível. Os autores do programa lançaram uma série inteira chamada Copycats, onde inseriram os personagens do análogo chinês na trama e ridicularizaram suas tentativas de serem como os protagonistas originais. Look at this. Mesmo assim, no final, a empresa chinesa acabou recebendo uma multa singela de $10 mil.